professora Regina, que foi tão generosa na sua apresentação, exagerada. E eu queria dizer para os senhores o seguinte: é uma grande honra para mim estar aqui. Quer dizer, todo e qualquer pesquisador da história no Brasil tem uma enorme dívida com essa instituição, né? Então, só por isso já é um privilégio poder estar na companhia dos senhores e estar nessa casa. No entanto, eu tenho uma razão a mais para me sentir honrada. Essa casa abriga algumas pessoas que são uma referência muito grande para mim. Meu orientador, o professor Zé Murilo de Carvalho, e a professora Efigênia, que foi minha professora. Os meus acertos devo-os à professora Efigênia. Os erros são de minha responsabilidade. A professora Efigênia foi uma figura muito importante na minha formação. Foi minha professora de História do Brasil e realmente os acertos os senhores podem, quando encontrar, lembrar que são obra do que aprendi com a Efigênia. Também essa casa, eu estou envolvida num livro novo, e também aqui abriga uma referência, várias referências, mas uma especialmente importante, que é o trabalho do Márcio Jardim sobre a conjuração mineira. É um trabalho que não é só pioneiro, mas é um trabalho extraordinário, e eu fico muito emocionada, portanto, de estar na casa que abriga a professora Efigênia e pesquisadores tão importantes, que eu cumprimento todos, na figura do Márcio Jardim, cujo trabalho sobre a conjuração mineira não só é pioneiro, mas é um trabalho que tem uma força extraordinária e se mantém até hoje. Então, por todas essas razões, eu queria agradecer o convite, queria dizer da minha... Quando eu fui comovida de estar aqui, queria pedir aos senhores um pouco de paciência comigo, porque falar na frente da bibliografia não é fácil. Então, tenham um pouco de paciência comigo. E falar sobre Guimarães Rosa também não é fácil, né? Porque, como os senhores sabem, não existe uma biografia, uma boa biografia sobre o Guimarães Rosa. E, portanto, a gente conhece só os pedaços da história. Falta alguém que se empenhe numa boa biografia do Guimarães, e a gente conhece os pedaços da história. Por exemplo, nós sabemos que os colegas da Faculdade de Medicina aqui da UFMG chamavam Guimarães Rosa de João Rosa, né? E em 1925, o Guimarães Rosa tinha 20 e poucos anos de idade e ele morava aqui em Belo Horizonte. Ele vem de Cordisburgo, ainda garoto, para estudar. Mas é curioso, se a gente for perseguir os passos do Guimarães Rosa em Belo Horizonte, porque nós vamos ver que ele está morando em Belo Horizonte num momento muito intenso de vida cultural, mas ele não parecia prestar atenção em nada, nem na política mineira, que estava fervendo, 25, 26, até a Revolução de 30, né? Mas ele não parecia prestar atenção nem na política mineira, nem nos rapazes da Rua da Bahia, né? O grupo de escritores modernistas que reunia Pedro Nava, que era colega dele na Faculdade de Medicina, Emílio Moura, Aquiles Vivacqua, Carlos Drummond de Andrade, Ciro dos Anjos. Nós encontramos Guimarães Rosa se reunindo com esse grupo de escritores. Ele não gastou conversa no café e na confeitaria Estrela, ele não colaborou nos jornais estudantis da Faculdade de Medicina, o jornal A Caveira e o jornal Esqueleto, né? E ele não foi farrista, tá? Mas ele gostava de jogar futebol, né? E ele jogava futebol num terreno baldio que tinha atrás da Faculdade de Medicina, onde foi construído um campo de futebol em 1925, e ele jogava na posição de Centeralf, né? Igualzinho um personagem que ele vai criar muitos anos depois, que era o Zé Centeralf, que é o personagem do conto Fatalidade, que está publicado em Primeiras Histórias, né? Zé Centeralf é um pouco nesse aspecto, um alter ego do jovem Guimarães Rosa,
jogando futebol atrás da escola de medicina, num terreno baldio que tinha lá. Guimarães Rosa também gostava de xadrez, né, aqui em Belo Horizonte, saía pouco de casa, morou em Repúblicas, depois ele se muda para o bairro Santo Antônio, para a Rua Congonhas, perto da antiga Caixa d'Água, né, que abastecia a cidade de Belo Horizonte. Para encontrar os amigos, ele subia a Avenida Brasil até a casa de um deles, que era uma mistura de farmácia com residência, mas com tudo isso, Guimarães Rosa era popular, porque em 1930, na cerimônia de colação de grau do Guimarães Rosa na Escola de Medicina, ele foi eleito pelos colegas orador da turma, né? E ele, bom, nós sabemos que o Guimarães Rosa, depois disso, né, quando ele começa a se tornar um escritor famoso, ele passa então a alardear que ele foi batizado com a água do rio Urucuia, em pia de estalagmite da Gruta de Maquiné. E com isso ele queria sublinhar as suas raízes mineiras, a profundidade das suas raízes sertanejas. Pode até ser que ele tenha sido batizado assim, mas os andames das suas histórias vieram mesmo do sertão de Minas, né? Só que ele escutou essas histórias da boca de terceiros, né? Eram os tropeiros, os vaqueiros, os viajantes, os moradores da região, que no sábado e no domingo contavam as suas aventuras e os episódios da vida cotidiana na venda do pai do Guimarães Rosa, do seu Clodoardo, e ele, a criança, ouvia um pouco daquelas histórias. O Guimarães Rosa passou a vida atormentando o pai para que contasse de novo, com todos os detalhes, as histórias e as canções. Se a gente pegar a correspondência do Guimarães Rosa com o pai, é fascinante, porque ele atormentou seu Clodoardo para que seu Clodoardo recontasse o caso, como é que era. E depois, evidentemente, o Guimarães reinventava tudo na forma de um conto, ou como vai aparecer em inúmeros episódios do Grande Sertão Veredas. Em 1954, por exemplo, Guimarães Rosa já está envolvido com a redação de Corpo de Baile e de Grande Sertão Veredas, e tem uma carta formidável dele ao pai, uma das muitas, em que ele cobra isso do pai. Eu vou citar um trechinho da carta. Guimarães Rosa, então, dizendo ao pai: apreciei muitíssimo as histórias que o senhor me mandou sobre os enterros na roça. O senhor não deve se preocupar com os assuntos, nem se está bom ou se está ruim. Pode ir mandando tudo. Coisa que os moradores do campo contavam da sua labuta, vida quando vinham fazer compra em Gordesburgo, por exemplo, e detalhes de caçada, principalmente de vida e costume dos bichos, seus rastros e tudo mais. Tudo mais que o Guimarães Rosa queria do pai não era pouca coisa, né? Ele escrevia ao pai cobrando e recomendava: conta tudo, pai, sem esquecer os detalhes. E aí acrescentava que o detalhe é de grande proveito. Os senhores que são escritores sabem disso. E ele perguntava qual era a mesma história das donas daquele sobradinho na várzea de Gordesburgo. Como é que foi, pai, a briga do seu Gastão com o padre? Ou ainda, como é que é a história daquele corpo de homem mumificado que se desenterrou em Jequitibá e foi levado para a igreja? Conta, pai. E lá ia o Guimarães Rosa, uma carta depois da outra, e evidentemente ele adoçava seu Clodoardo para seu Clodoardo responder. E aí ele terminava as cartas dizendo assim: eu preciso explorar mais o senhor, pai, que a mina é ótima, né? E lá vinha a carta para o pai do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa adorava ler, e era um leitor voraz. Nos domingos, quando ele vem estudar em Belo Horizonte, ele fazia piquenique na biblioteca pública daqui de Belo Horizonte, ali onde hoje, na Rua da Bahia, onde hoje é o Museu de Moda, ali funcionava a biblioteca pública, era ali que Guimarães fazia piquenique. Ele recebia uma domingueira do avô de R$2.000, comprava a coisa que ele mais gostava, que era pastel de carne com azeitona, uma garrafa de limonada, uma pilha de doce, ia para a biblioteca, sentava na mesma mesa, abria o farnel e ficava lendo sem perder um minuto. Era o piquenique dele de domingo. O bibliotecário ficava espantadíssimo, né? E ficava olhando aquilo. Um dia o bibliotecário foi lá perguntar o que aquele menino de 15, 16 anos estava fazendo ali.
E por que ele fazia isso? E aí o Guimarães Rosa explicou para o bibliotecário. Era medo de que a vida pudesse ser curta e não dar tempo de ler tudo. Quando ele diz isso, ele tem 14 anos de idade. Mas ele também sabia ser moleque, né? Certa vez, o seu Flor Duardo foi visitar o filho, que já era famoso, já era escritor, reconhecido, no Itamaraty, mas já tinha publicado Grande Sertão. E o seu Flor Duardo estranhou demais quando ele chegou no Itamaraty, porque as pessoas meio que entreabriam a porta dos gabinetes, espiavam pela janela, largavam o que estava fazendo, olhavam para o seu Flor Duardo, fechavam a porta e ninguém dizia nada para ele. As pessoas só espreitavam, ele andando e aquelas portas abrindo, nego olhando com curiosidade. Aí quando ele entrou na sala do Guimarães, ele falou para o Guimarães. E aí o Guimarães Rosa começou a rir e explicou para o pai a molecagem que ele tinha feito. Pai, eu espalhei que hoje viria me visitar um jagunço famoso, já aposentado, com mais de 80 mortes comprovadas nas costas. E pelo visto todo mundo em Itamaraty acreditou em mim. Em 1940, o Guimarães já era cônsul em Hamburgo, né? E estava enfrentando uma pressão fortíssima causada pelo nazismo e pela Segunda Guerra Mundial, né? Mas ainda assim o Guimarães Rosa encontrou tempo e bom humor para enviar um relatório para o Itamaraty, que está nos arquivos do Itamaraty. O Itamaraty até hoje não sabe o que fazer com esse relatório, porque o relatório inteiro, todas as palavras do relatório começam com a letra C. O relatório é dirigido a João Cabral e começa assim: cônsul caro colega Cabral, compareço confirmando chegada, cordial carta. E aí vai o relatório, que tem 8 páginas. É uma peça pouco conhecida, mas impressionante. Nós estamos aqui, eu queria que os senhores se lembrassem que é Hamburgo, Segunda Guerra Mundial, e Guimarães Rosa está escrevendo um relatório assim. No final do relatório, para João Cabral, o Guimarães Rosa informa ao seu colega uma novidade. E aí ele diz para o colega: costumo compor canções, convém, conheças. E aí ele manda a brasa, em anexo, na letra do que ele diz que é uma toada mineira, e que começa assim, a toada mineira. É grande a canção. Eu acho, aqui entre nós, que nessa época, que essa toada mineira, que ele anexa ao relatório do João Cabral, ele estava já arrastando asa para Araci, lá em Hamburgo, e que a personagem, que é a Carmela da canção, provavelmente era Araci. Mas a canção começa assim, que está anexa ao relatório. Caso contigo, Carmela, caso cumpras condição, cobrarei casa, comida, cama, cavalo, canção, carinho, cobres, cachaça, carnaval, camaradão, cassino com conta certa, cerveja, coleira e cão, Chevrolet 5 cilindros, canja e consideração. A canção segue e termina com Guimarães Rosa dizendo o seguinte, depois que ele faz toda a proposta para Carmela, ele termina dizendo: convente, Carmela, convente, cara Carmela, cherubim, consolação, caso contrário, cabaças, casarei com Conceição. É como termina a canção, anexa ao relatório de 8 páginas, todo com a letra C do Guimarães Rosa. Como os senhores estão vendo, é difícil definir o Guimarães Rosa, né, esse personagem. Primeiro, a gente vê uma gravata borboleta posada entre as pontas do colarinho branco, né? Mais acima, dominando o nariz, os óculos de aro de tartaruga. No meio das lentes dos olhos, aqueles olhinhos pequenos, meio azulados, né? Mas vivos, muito vivos. Olhem no retrato para vocês verem. E tudo isso está encimando uma figura alta, corpulenta, com jeito de pregador religioso, né? A pessoa há de se perguntar: como é que um sujeito assim, com esse ar conservador e essa pinta de boi risonho, escreveu a história de Diadorim, né? Em 1946, o Guimarães Rosa publicou Sagarana, que é o seu primeiro livro, em 46. Em 56, aparece Corpo de Baile e o único romance do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Em 1962, ele publica Primeiras Histórias
E em 1967, Tudameia, né? 67 é o ano da morte de Guimarães Rosa. Em 69, o editor José Olímpio publica 2 livros póstumos, que são Essas Histórias e Ave Palavra. O relatório e a canção da Carmela nunca foram publicados. Grande Sertão Veredas é um livro assombroso. O escritor moçambicano Miyakoto, ele costuma dizer para a gente que ao ler o Grande Sertão Veredas a gente fica doente, né? E que doença que é essa? O Miyakoto explica, é a doença de sonhar, né? E nós amamos, aí diz o Miyakoto, nós amamos essa doença, porque esse encantamento, essa aptidão para a fantasia, porque a todos nós não basta ter um sonho, diz Miyakoto. Nós queremos mais, nós queremos ser um sonho. E por isso lemos o Grande Sertão Veredas, né? Cada um de nós aqui, se for ler ou reler o Grande Sertão, vai escolher entrar no Grande Sertão por um caminho, né? Quando eu era aluna da professora Efigênia, ela nos fazia ler documentos e aprender a ler os documentos da colônia. E aí tem um documento de 1725 de um contrabandista famoso aqui nas Minas, que se chamava Pedro Barbosa Leal, e ele é preso e explica para as autoridades portuguesas o seguinte: o sertão tem muitas portas e muitas janelas. Eu desconfio que o Guimarães Rosa não foi aluno da professora Efigênia, mas também aprendeu a ler os documentos, sabia que o sertão tinha muitas portas e janelas e aprendeu onde estavam as portas e janelas do sertão. E por isso, cada um de nós entra no Grande Sertão por uma porta ou por uma janela, como dizia o contrabandista Pedro Leal, lá em 1725. Tom Jobim, por exemplo, entrou pela música, né? O Tom Jobim conta que ele tentava ler o Grande Sertão Veredas, achava aquilo chatíssimo, uma coisa horrorosa, né? Ele achava difícil, ele achava pesado, ele achava denso. Aí um dia ele começou, por acaso, a ler o Grande Sertão em voz alta, né? Quando ele começou a ler em voz alta, ele tomou um susto, porque ele descobriu que tinha música espalhada no Grande Sertão. E os senhores podem, as senhoras podem testar. Na hora que a gente lê o Grande Sertão, quando é o carro de boi, o ritmo se lê em voz alta, o ritmo fica lento. Quando é uma cena de batalha, acelera. Tom Jobim achou algo que o Guimarães Rosa de fato fez. Tem música espalhada por toda parte no sertão do Guimarães Rosa. E essa foi a porta de entrada do Tom Jobim. Depois que o Tom Jobim... E aí o Tom Jobim ficava igual doido dentro de casa. O filho achou que ele estava doido, porque ele andava com o livro na mão lendo em voz alta, né? E aí o Tom Jobim conta o seguinte: ó, depois que eu descobri essa entrada, aí diz o Tom, aquilo virou uma sopa no mel, aquilo virou a minha casa, né? A outra, uma porta de entrada para o Grande Sertão Veredas, para o Tom Jobim foi a música. Uma outra porta de entrada para o Grande Sertão Veredas é a linguagem, né? A primeira coisa que chama a atenção da gente, quando a gente vai ler o Guimarães Rosa, é a linguagem. E nós sabemos que a fala daqueles personagens do Guimarães Rosa não existe, né? É uma fala inventada. Ninguém em Minas Gerais fala daquele jeito. O Guimarães Rosa, ele mistura uma fala letrada e muito erudita com uma outra fala de raiz sertaneja, né? E ele tempera essa mistura com uma série de transgressões e de inovações linguísticas. A mais conhecida delas é a criação de neologismos, as palavras portmanteau, né? Que são as palavras valise. Por exemplo, a bala beija-florou, né? Ela adormeceu, né? Ou nonada, né? A invenção da moldura do Guimarães Rosa, da linguagem do Guimarães Rosa, tem uma moldura dupla. De um lado, ela tem essa moldura linguística e estilística que faz a alegria dos críticos literários e a alegria dos professores da Faculdade de Letras da UFMG, né? A outra moldura é uma moldura histórica e política. Essa segunda moldura é importante porque é ela que permite ao Guimarães Rosa fazer, pela via da linguagem, uma mediação entre duas culturas, uma tradição letrada brasileira
e a tradição de quem mora nos fundos da nossa república e, em geral, não costuma sobressair alguma coisa, né? É uma gente que só sobressai sobre a falta, pela falta, né? Através da privação. E só costuma ser nomeada pelo negativo. São os excluídos da República. Essa linguagem permite ao Guimarães articular a tradição letrada com a fala dos excluídos da República, né? Os catuanos, como dizia o Guimarães Rosa, que não são apenas os sertanejos do norte de Minas, mas eles representam o Brasil. Esse país, diz o Guimarães Rosa, um país de mil e tantas misérias, né? Então, reparem, circulando o tempo todo pela obra do Guimarães Rosa, transita uma procissão de miseráveis que está sempre saindo de um sertão, que tem o tamanho do mundo, né, a caminho das cidades. As cidades simbolizam riqueza e progresso, mas são, ao mesmo tempo, cidades que se transformaram em imensos formigueiros humanos, né? Cidades superpovoadas, cidades inchadas. O ouro e a sucata do Brasil se misturam nesse plano de fundo, quando Guimarães Rosa se pergunta: se o sertão acaba com a cidade? Acaba? E aí você tem o trânsito dos personagens. Então, reparem que no plano de fundo da obra do Guimarães Rosa estão os excluídos da República, né? Essa gente que vai aparecer pela primeira vez na tradição ocidental da nossa história, durante a Revolução Francesa, e aparece como vítima de uma dupla injustiça, né? A injustiça da urgência da sobrevivência e a injustiça da vergonha, da obscuridade, né? Pela via da linguagem, essa linguagem famosa, inventada por Guimarães Rosa, essa gente, os excluídos da nossa República, tem a oportunidade de usar a palavra e aceder à história, né? Mas nós podemos entrar pelo sertão por uma outra porta ainda, que é a porta do próprio sertão. A palavra sertão, ela carrega consigo uma boa dose de ambiguidade, porque originalmente sertão é uma contração do aumentativo desertão. A palavra provavelmente veio da África, desembarcou na América Portuguesa durante o século XVI e é utilizada também em outras regiões da América do Sul. A própria formação das Minas Gerais, a capitania mais rica, mais populosa e estrategicamente melhor situada na América Portuguesa durante o século XVIII, é tributária dessa dupla carga de significados da palavra sertão. Reparem, Minas é o rosário das cidades interligadas pelo caminho do ouro e do diamante, né? A região que está em contato constante com o mar, o mundo da ordem, por onde a metrópole se transpõe ao interior, né? Já os Gerais são outra coisa. Os Gerais são o interior, a inexistência do ouro, a ausência do governo, o espaço vazio e a possibilidade de expansão. Na narrativa do Guimarães Rosa, sertão não é só um ponto extremo do mapa, né? Ou a indicação de um espaço geográfico vazio. Sertão é sempre o abismo do desconhecido e a fronteira aberta. Ele é sempre as duas coisas, né? É o potencial de liberdade e o risco da barbárie. Reparem, sertão no Guimarães Rosa é o que a gente não consegue ver, né? É uma sociedade primitiva que vive longe do espaço urbano e é o avesso dessa sociedade. E aí, o avesso dessa sociedade é uma cidade brasileira qualquer e todas as cidades brasileiras, né? Uma cidade concebida para expressar a modernização e a periferia que fixou o seu perfil, né? Como diria o Guimarães Rosa, sertão, esses seus vazios, o senhor vá. Alguma coisa ainda encontra, diz para nós o Riobaldo Tatarana, e quem aceitar o convite vai se deparar com uma outra novidade, que é a beleza do sertão de Guimarães Rosa, ao contrário, por exemplo, do sertão de Graciliano Ramos, ou de Euclides da Cunha, que é um sertão seco, né? O sertão de Guimarães Rosa é cheio de pássaros, de verde e de água. É completamente diferente daquele sertão áspero, com as suas paisagens secas e retorcidas, que são descritas, ou por Euclides da Cunha, ou por João Cabral. O sertão de João Cabral é o oposto
ou de Graciliano Ramos, é o oposto desse sertão belo, cheio de verde e de pássaros, que é o sertão do Guimarães Rosa, né? E, claro, uma terceira porta de entrada do grande sertão Veredas é de Adorim, né? Recordar significa chamar de volta ao coração, né? A palavra recordar significa chamar de volta ao coração, significa encerrar, guardar algo dentro do coração, né? Rememorar de Adorim é a maneira pela qual um Riobaldo Tatarana, já velho, aposentado, barranqueiro, se propôs a guiar o seu leitor, interlocutor, pelo sertão, né? É a saudade de Adorim, né? É o desejo de Riobaldo chamar de Adorim de volta ao coração, que desencadeia em Riobaldo esse esforço para ele repisar na memória esse sertão de experiências extremas. E reparem, sem jamais conseguir capturar uma definição única, literal, completa ou adequada, né? O Riobaldo Tatarana sente saudade, e saudade, a gente sabe, é sempre uma descida do coração no tempo para resgatar o tempo, né, gente? Saudade, quando sentimos saudade, é isso. Nós descemos, o nosso coração desce no tempo para poder resgatar algo do tempo, né? Saudade pode ser o porto de onde a gente não sai, né? Ou pode ser o coração de todas as ausências. Saudade pode ser essa descida que a gente faz ao passado para surpreender um instante de felicidade que ainda não está inteiramente extinto, né? E saudade é uma aflição da alma, né? Que muda, que transmuda perda em sonho. E nós a experimentamos, todos nós aqui experimentamos essa experiência de saudade no nosso cotidiano, sempre, qualquer dessas formas, sempre com uma espécie de melancolia feliz, não é isso? E a saudade empurra a recordação. E recordar, para Riobaldo Tatarana, como para cada um de nós, é uma herança e é um consolo, né? Então, Riobaldo quer romper com o silêncio daquilo que ele não viveu, de uma vida não vivida, ao lado de Adorim, uma vida, que é a vida de Adorim, que vai findar fracassada se ele não conseguir contar a história, né? Se ele não conseguir viver esse vazio insuportável que o habita, né? Se ele não conseguir levar Teodorim consigo, para que Teodorim não morra de uma vez por todas em paredão. Por isso ele conta a história, e por isso ele se lembra de Teodorim, e por isso nós estamos aqui falando de Teodorim. Riobaldo foi bem sucedido, Teodorim não morreu em paredão, né? Teodorim, reparem também, é um nome equívoco, não é um nome simples, né? Teodorim significa através de, significa passagem, significa travessia, né? Teodorim significa mistura, é uma mistura de diabo e adorável em mim, né? É isso que dá Teodorim. Teodorim é ambíguo, Teodorim é estranho, movediço, é belo, mas é terrível, né? É delicado, mas é feroz, é capaz de provocar encanto em todos nós, quando lemos. Em determinados momentos a gente tem repulsa de Teodorim, como o Brasil, né? Tem horas que a gente sempre se encanta com o Brasil, e tem horas que a gente fica bravo, né? Da Brasil, assim, né? Tem momentos de barbárie que a gente se sente repugnado, como Teodorim, né? Tem momentos do livro que a gente quer se afastar de Teodorim, né? E cabe lembrar também que Teodorim tem 3 nomes. É o nome do segredo, que é Teodorim, né? O nome do privado, que é Maria Deodorina, né? E o nome público, que é Reinaldo, tá? Teodorim é uma figura de dúvida, né? É uma figura que no trecho do romance, ela vai aguçando a nossa sensibilidade para que a gente perceba todo tipo de disfarce, né? Todo tipo de discurso dissimulado. Ela nos desperta para perceber isso, né? Por exemplo, no caso do Grande Sertão, à medida que a gente vai lendo, Teodorim nos alerta que nós vamos perceber o que há de unilateral e de redutor no discurso de Riobaldo, quando ele valoriza a figura do guerreiro como característica de masculino. Nós sabemos que Teodorim é mulher, né?
ou perceber que quando o próprio Riobaldo descobre que a sensibilidade não é um predicado feminino. Ou é? O leitor vai ter que resolver. Quem mostra, quem ensinou a Riobaldo a apreciar as belezas sem dono do sertão, a olhar o sertão com olhos de ver, foi Diadorim. Né? E foi Diadorim que levou Riobaldo a enxergar algo, e, portanto, nos levou a enxergar algo que é da ordem do tabu, diz o Riobaldo. De que jeito eu poderia amar um homem, né? Meu, de natureza igual, macho em suas roupas e em suas armas? E o Riobaldo pergunta isso desesperado, né? E ele acrescenta, perplexo, Diadorim tem culpa? Eu tenho culpa? Então, é como eu disse no início da minha fala para os senhores, falar aqui é difícil, diante da bibliografia, e explicar quem é Guimarães Rosa é muito difícil. Né? 3 dias depois da morte de Guimarães Rosa morre em 19 de novembro de 1967, vítima de um infarto, o Carlos Drummond de Andrade tentou explicar quem era o Guimarães Rosa. Nem ele conseguiu. Os senhores me perdoem, diz Carlos Drummond de Andrade. Nós ficamos sem saber quem era João. E se João existiu, de se pegar. Muito obrigada, senhor.